Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal. Quem for chegando aí, só me dá um feedback se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Tudo certo aí com o áudio e vídeo? Vamos lá, vamos começar então. Vou dar um minutinho pro pessoal vir chegando na live aí. Bom, galera, vamos lá. Hoje, essa live de hoje aqui não era bem o programado, não era fazer sobre home office hoje, porém, com essa tragédia que está acontecendo, essa pandemia que está acontecendo aí, afetando o mundo inteiro aí, e a gente tem que achar soluções para trabalhar em home office e para seguir os conselhos do governo, né, de deixar as ruas mais vazias possíveis, para não evitar a transmissão desse vírus aí e evitar muitas mortes, né? Então eu troquei o assunto hoje à tarde eu troquei o assunto, era um outro, agora passei para home office, que eu acho que é mais pertinente para o momento. Bom, pessoal, então é uma live de improviso, é uma live mais curta que o convencional, provavelmente, tá? E vamos começar falando sobre para quem não conhece, acho que poucas pessoas sabem da minha empresa, enfim. Mas a minha empresa, o foco dela, o atendimento, os principais clientes da minha empresa são da área da saúde. Então essa semana eu tive um pouquinho de trabalho aí, semana passada e essa semana foi bem corrido pra gente. Algumas empresas tentando mover suas operações para home office, outras não tem como mover. Tá? Então a gente tem um cliente que é um hospital, e o hospital é o que não vai parar nunca e não pode parar nunca. Então a gente está tentando fazer algumas medidas para poder acompanhar esse vírus, aí, essa pandemia, né, para tentar deixar tudo 100% para atender quem precisar nesse hospital. E, bom, como vocês podem imaginar, aí, essa semana está sendo uma loucura. Com certeza, para alguns de vocês que estão aí me assistindo também, a semana foi complicada, muitos clientes querendo home office, muitos clientes querendo acesso de casa, ou liberar para os clientes, para os seus funcionários, um acesso de casa. Então, algumas medidas que eu acho legal de comentar aqui sobre o que a Microsoft já fez, tá, em relação a auxiliar este movimento. Tá? A primeira delas, tá, que eu gostaria de falar, que eu achei muito legal, foi um dos primeiros que eu vi. A Microsoft liberou a ferramenta Teams, alguns recursos dela, gratuita por 6 meses, tá? Então é um recurso, é uma ferramenta de colaboração entre equipes que pode ser muito útil, né, para um cenário exatamente como esse, um cenário de que todo mundo tem que estar em casa e continuar trabalhando, tentar fazer com que a empresa, a economia, enfim, não sofra tanto, para evitar essa disseminação desse vírus aí. E é uma forma muito bacana que eles fizeram, foi liberar essa função do Teams por 6 meses. Tá? Então, como é que funciona isso? Vamos falar um pouquinho como é que funciona essa liberação aí. Tá? Pessoal, enquanto eu for falando, se alguém tiver dúvida, estou acompanhando aqui no retorno aqui o chat, então a gente pode ir trocando uma ideia aí. Se alguém estiver passando por algum momento complicado e também que precisa ajuda com botar algum cliente ou a própria empresa em home office, pode ficar à vontade de comentar, a gente vai trocar uma ideia junto, tá? Eu separei alguns links aqui que fala sobre como que eu vou conseguir essa licença do Teams.
por exemplo, a licença do Teams. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui, vou mover minha câmera para a lateral e vamos lá. Bom, pessoal, então, até que já está no Docs da Microsoft aqui mesmo, já tem a primeira frase aqui, o primeiro parágrafo já comenta sobre o Covid-19, né, o coronavírus. Então, que eles tiveram essa atitude de liberar, né, então os trials do Office 365 E1, tá, para licença de Teams, por 6 meses. Então, para ter essa liberação, é só entrar em contato com um parceiro Microsoft que ele vai conseguir lá essa licencinha aí com 6 meses adicionais, né? A gente vai pedir um trial para o fornecedor, ele vai dar uns 6 meses a mais de teste para poder usar nas nossas empresas aí até essa poeira baixar, até esse vírus for controlado, né? Então está dizendo aqui como gerenciar a avaliação, como obter a licença, que como eu comentei agora, que vai fornecer um código promocional, enfim, como se inscrever, quem está qualificado. A oferta é para qualquer cliente gerenciado por um representante de contas Microsoft. Quem não está qualificado para isso alguns clientes especiais aqui, inclusive os educacionais, que eles já têm a licença do Office 365 A1. Então quem for cliente educacional já tem isso, então é mais tranquilo de conseguir. Aqui tem várias informações. Se vocês acharem importante, eu deixo o link aqui, até acho que eu vou deixar. Deixa eu trocar aqui para não postar com o nome do Rafa. Vou deixar o link aqui do Teams. Então nesse link aqui a gente vai ter todas as informações desse nosso trial de 6 meses aí. Outras empresas também fizeram isso, tá? Eu não tenho aqui o link agora, mas eu já li sobre. Até os parceiros aqui do Rafa do canal, a ADI, que são meus parceiros também, eu também uso a ferramenta deles. A SolarWinds também disponibilizou o Take Control por 90 dias, se eu não me engano. Eu vou ter que me informar melhor sobre isso, que é a ferramenta de suporte remoto deles. Estão ajudando profissionais de TI, assim como nós, estamos aqui assistindo, a poder atender nossos clientes de forma remota, sem nos expor a riscos e nem expor a risco ninguém. Então, outra atitude bacana aí, tem que só parabenizar aí o pessoal da SolarWinds, junto com o pessoal da AD aí, que fizeram a divulgação desse trial também. Uma coisa legal, tá? Como a live vai ser mais curtinha hoje, vai estar num ritmo um pouco diferente, tá? Eu tô com uma colinha aqui que eu não pude me preparar muito. Eu preparei a live, comecei às 8 horas a preparar a live, porque foi meio em cima da hora mesmo. Então aqui a gente vai trocar um pouco de ideia sobre o que a gente pode fazer com nossos clientes com Azure, com Azure, para trabalhar em home office, para trabalhar fora do escritório, trabalhar em casa. Quem já está dentro do Azure, quem já está dentro de um serviço de nuvem, está muito mais avançado para trabalhar em casa, trabalhar de casa, fazer um home office, alguma coisa mais o officeless que estão falando agora bastante, porque já estão nesse movimento de nuvem, tá? O problema principal que a gente vê é quem não está. Mas existem formas de a gente fazer aqui um controle através de VPN com Azure. VPN também é um assunto bacana que até pouco tempo atrás a gente tinha a VPN Point to Site, né, que é quando o usuário instala um cliente na máquina dele para se conectar na nuvem do Azure. Ele tinha que usar certificados, tinha que usar OpenVPN, tinha que usar um servidor Radius, tinha que fazer uma série de configurações mais complexas para fazer e às vezes até um pouco mais demoradas para fazer de uma hora para outra. Então, como esse vírus veio, todos os estados e as cidades estão paralisando praticamente tudo, tá? Então a gente tem que fazer meio que de uma hora para outra preparar as empresas que ainda não estão para isso. Um dos casos agora que a Microsoft liberou há pouco tempo é a VPN Point to Site, que é onde o cliente se conecta na nuvem com autenticação através do Azure AD. Isso não tinha ainda, agora já está disponível. O bacana disso é que a gente vai usar como segurança, vai ter o MFA, que é o multifator de autenticação,
que já é nativo do Azure. Então a gente vai conseguir fazer essa configuração, configurar uma VPN lá no notebook, no computador do nosso usuário, para ele poder se conectar no ambiente de Azure e trabalhar. Deixa eu pegar aqui, eu separei também alguns links sobre isso. Vamos ver aqui. VPN. Vou pegar aqui. Vamos lá. Então aqui sobre a VPN Point to Site, né? Tá em português, tá a tradução dele. Aqui ainda não tem, se eu não me engano, eu não vi aqui essa nova funcionalidade aí de autenticação via Azure AD. Então ele já aqui ele fala que tem que fazer o OpenVPN. Então é aquela coisa que a gente sempre conhece já de VPN antiga, é a mesma coisa. Tá? A gente tem um gateway lá no Azure e através desse gateway meus clientes vão se conectar lá com autenticação, usuário e senha, para poder navegar naquela rede e trabalhar naquela rede. Através aqui até de protocolo OpenVPN, enfim, tem diversas formas de se conectar. Autenticar usando o Active Directory nativo, já tem aqui então, tá? Tem como fazer aqui a configuração. Eu tinha feito alguns testes como preview já essa função aqui, é bem interessante, bem legal, funciona muito bem. Então aqui tem um desenho de como funcionaria. Por exemplo, meu cliente, meu usuário está no home office, ele vai fazer um túnel aqui e vai trafegar entre se for um ambiente híbrido, entre o on-premises e a minha rede Microsoft no Azure, né? O bacana agora é o seguinte, tá, pessoal? Tem o client de conexão do Azure VPN já tem na Microsoft Store, tá? Então eu até vou voltar aqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir a Microsoft Store aqui. Deixa eu puxar ela para o lado. Então aqui eu fiz a configuração lá no Azure, mostrei tudo que tinha configurei tudo que tinha que fazer lá, configurei meus acessos, as permissões, os usuários, enfim, tudo que precisa. O usuário lá na casa dele vai ter que abrir a loja da Microsoft e digitar aqui Azure VPN Client. Vou esperar carregar aqui. Azure VPN. O que não está achando? Tá, então pessoal, enquanto carrega aqui, eu vou ver se vai carregar. Ele não está achando agora. Fiz o teste faz 10 minutos e ele achou. Vamos ver se agora a gente acha aqui. Bom, enfim, coisa que acontece, tá, pessoal? A gente vai localizar o cliente do Azure na loja, tá? Tem como achar, porque eu encontrei antes. Eu não sei o que aconteceu agora, tá? Mas tem como achar. E vai ser feita a configuração da VPN toda pelo clientezinho instalado e vai se conectar e fazer o uso da VPN, beleza? Segundo ou terceiro, melhor dizendo, terceiro assunto que pode ajudar neste movimento de home office, tá? Então, a gente sabe que muitas pessoas têm, muitas empresas, se tiver o file server disponível, tá, consegue jogar todos os seus funcionários trabalhar em casa de forma muito fácil, apenas com um file server. Então, alguns cenários um pouco menos complexos, apenas com file server você consegue deixar essa empresa em operação enquanto for o período de quarentena aí, né? E uma coisa legal que a Microsoft tem isso faz tempo já, tá? Até o Rafa tem um curso, acho que é uma imersão, ele deve ter sobre o file server na nuvem. Então a gente consegue montar um file server na nuvem e compartilhar a pasta com todas as pessoas que precisam ter acesso. Aqui a gente vai usar um storage account. Opa, daí Ricardo.
Cara, consigo acessar cliente pro Azure. Se você tiver uma rota, tiver uma VPN site to site com o Azure, tá, Ricardo, acho que se eu entendi bem a pergunta foi essa, tá? Se você tiver uma VPN site to site com o Azure e fazer uma VPN point to site na tua empresa, que é um premises, é questão de roteamento, só acessar. Eu acho que não vai ter problema nenhum. É questão de só configurar as rotas e fazer o acesso. Acho que não vai ser nenhum problema muito grave, não. Vamos lá. Eu estava falando dos Azure Files, né? Então aqui a gente tem eu separei alguns links aqui também. Vamos lá. Então aqui os arquivos no Azure. Isso aqui eu já comentei um pouco quando eu falei sobre armazenamento do Azure em algumas lives atrás. A gente falou um pouquinho sobre cada tipo de armazenamento que tem, inclusive o de arquivos, tá? O armazenamento de arquivos a gente consegue fazer compartilhamento via SMB, tá? Aqui é SMB 3.0 e HTTPS. Eu consigo mapear uma pasta, um file share lá do Azure nas estações, tá? Eu vou tirar aqui botar minha câmera para o lado. Então a gente consegue fazer isso, joga o file server da empresa para o Azure e compartilha a grosso modo falando, tá, pessoal? Não é tão simples assim, mas é possível de ser feito em um tempo bem aceitável, tá? A gente consegue, é tempo de upload e algumas configurações. A gente consegue jogar compartilhamentos USB para os nossos usuários, que vão executar um comando PowerShell, lá vai mapear uma pasta e podem trabalhar normalmente como se estivessem numa rede local. Lógico, aquele delayzinho, né, aquele delayzinho de rede, que isso a gente não tem como fugir, mas consegue manter a operação das empresas no ar. Tá? Então a gente vai ter inúmeras formas de tentar ajudar nossas empresas, nossos clientes a continuar a operação, tá? Vamos ver aqui, tem mais um link do... Olha aqui, ó. Documentação de arquivos do Azure. Uma visão geral dos arquivos. Aqui ele fala aqui um pouquinho. Eu sempre insisto, tá? Mais uma vez eu vou insistir que o Docs Microsoft é uma baita auxílio para todos nós. Quando trata de Azure ou qualquer ferramenta Microsoft, tem tudo aqui, é muito completo, tá? Então a gente fala aqui dos arquivos do Azure, podem ser implantados de maneiras diferentes, enfim. E ele fala montagem direta de um compartilhamento de arquivos do Azure. É isso que eu comentei agora. A gente cria um compartilhamento de arquivos através de um PowerShell, uma linha de comando. A pessoa executa na máquina. Ele vai mapear ela com a unidade D, E, F, enfim, a unidade que a gente escolher. E vai poder utilizar ela normalmente como se estivesse trabalhando na rede local. Mais importante, tá? Compatível com Windows, macOS e Linux. Então não tem desculpa, o meu usuário não tem, o usuário trabalha com macOS, lá não consigo compartilhar. Não, consegue sim. Meu usuário trabalha com Linux, como é que eu vou fazer? Vou ter que arrumar um notebook pro cara, vou ter que instalar um Windows na máquina do usuário em casa para ele poder trabalhar? Não, não precisa. Vai conseguir trabalhar com qualquer sistema operacional, pelo menos os mais utilizados aí. Então aqui tem um monte de conceito. Custo disso, tá? O custo, o pessoal fala bastante de custo. É um momento agora que a gente tem que prezar mais pela segurança e pela saúde de todo mundo que em custos, mas custo de armazenamento de arquivos no Azure é muito barato. É muito barato mesmo, tá? Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui uma simulação rápida aqui de custos, tá? Eu fiz várias vezes essa simulação, então a gente não vai ter muita coisa para simular aqui. Vamos ver, calculador de preços. Vamos limpar aqui minhas simulações. Vamos simular aqui conta de armazenamento. Armazenar arquivos.
Vamos botar até no Brasil isso para ficar mais... Onde é que eu acho o Brasil aqui? Sul do Brasil. 92, padrão. Tá, então aqui, se nós tivermos 1 terabyte armazenado, aproximadamente 1 terabyte armazenado, vai nos custar aqui em torno de $81. Tá, isso por mês, com bastante coisa aqui, com bastante operações já provisionadas. A operação é bem baratinho, tá? Então cada 10.000 operações é um troquinho aqui, então não vai ficar muito além disso, tá? Esse valor aqui é um pouquinho maior porque ele está contando alguns backups, que é instantâneo, tá? Então ele está contando os backups, então ele vai contar como se tivesse 2 armazenamentos, a capacidade e outros instantâneos, que são os backups. Basicamente é um shadow copy, tá? A gente consegue fazer, inclusive, uma espécie de shadow copy lá no Azure. Então essa é uma segunda forma. Se precisar um pouco mais de segurança, aí sim, faz por VPN, fecha lá dentro do armazenamento. Tem usar 2 desses recursos, né? Posso usar a minha VPN para fechar a comunicação, o túnel com o Azure, e criar um file server lá dentro, tá? Então tem diversas formas de fazer, diversas configurações, dá para otimizar isso. É só a gente está batendo um bate-papo aqui para trocar uma ideia sobre as possibilidades que a gente tem de fazer esse trabalho remoto aí de forma mais eficiente e de repente ajudar alguém aí que está precisando, tá? A terceira forma, ou quarta forma que eu separei aqui, é um recurso um pouco mais recente, que ele é a área de trabalho virtual do Windows, tá? Então dentro do Azure a gente vai conseguir provisionar uma máquina virtual com Windows 10 que suporta sessões. Então ele é praticamente um servidor de terminal server, um RDS, com Windows 10. Então Windows 10 que suporta conexões. E a gente pode criar uma imagem, que a nossa empresa tem alguns softwares padrões que a gente vai precisar usar, algumas configurações específicas para cada tipo de negócio, para cada empresa. A gente sobe uma máquina virtual lá que suporta X conexões e o pessoal acessa via RDS, via Remote Desktop de casa e continua seus trabalhos normalmente. Não são problemas, é pré-requisitos para isso, tá? Eu separei aqui o link, vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha também. Não separei o link, vamos procurar. Vamos procurar aqui. Windows Virtual Desktop Azure. Vamos procurar. Vou botar minha câmera de lado aqui. Vamos lá. Vou colher de chá, passar para português. Tem um segredinho aqui, né? Vamos lá. Este aqui então é a área de trabalho virtual do Windows. Então nessa página aqui a gente tem as informações iniciais do que é esse recurso. Ele é uma espécie de VDI, né? Então ela é um desktop virtualizado para a gente trabalhar. Porém, através de um Windows 10 com multisessões, licenciamento disso, tá? Que é um dos requisitos. Não é por causa de RDS, se for o Windows 10 ou Windows 7 também é possível ter. Então isso quem precisa de repente ter o Windows 10 um Windows 7 com suporte a atualizações de segurança, enfim, não quer manter on-premises isso, o Windows Virtual Desktop é uma solução, tá? A área de trabalho virtual do Windows é uma solução. Então aqui ele fala que é um Windows aqui como eu comentei, tá? É uma área de trabalho virtualizada com Windows multisessões. O licenciamento dele é através do Microsoft 365. Então a gente tem algumas
alguns planos da Microsoft 365 que já dá o licenciamento correto para se usar esse Windows Multisessão no Azure. E aqui tem várias opções que eles estão falando em oferecer experiência de trabalho remoto em multisessão, otimização para o Windows Pro Office 365 Pro Plus, migrar áreas de trabalho remota e aplicativos do Windows Server para Azure. Então, em vez de migrar um servidor de RDS, a gente migra o desktop do usuário para a nuvem. Essa é uma outra forma de usar. Aqui o Ricardo, vamos ver. Forma segura. Forma segura é sempre através de VPN, tá? Faz a VPN com Azure e conecta pelo Azure, é a forma mais segura que tem. Isso, por enquanto, é sempre esta, Ricardo. Então, a gente não vai fugir da VPN tão cedo assim. Por enquanto, é a forma mais segura que tem. Vamos ver o que eles mostram aqui para nós em documentação. Vamos ver aqui. Explica um pouquinho aqui o que é. É um overview do que é a área de trabalho virtual do Windows. Então ele configura a implantação do Windows 10 de várias seções e fornece escalabilidade completa. Isso aqui é bacana também. Então se o nosso ambiente exige 100 pessoas acessando uma área de trabalho virtual. Porém, a gente não vai ter mais do que 10 conexões trabalhando das 6 da tarde até a meia-noite. Então a gente consegue configurar como se fosse uma farm. É um scale set. Então, conforme vai chegando num limite de usuários por máquina, consegue se provisionar uma segunda máquina e as pessoas acessam nessa segunda máquina. É tudo por máquina virtual. Quando os requisitos dessa segunda máquina virtual não tem mais ninguém utilizando, quando o pessoal para de utilizar, ela desprovisiona e volta para uma máquina só, para uma instância só. Então tem tudo que a gente leva para a nuvem tem essa facilidade de escalar. Então é muito fácil a gente escalar algumas coisas na nuvem e essa flexibilidade que ela dá. Então quando necessita, a gente estica um pouco mais o ambiente. Quando não necessita mais, a gente encolhe um pouquinho ele para não, inclusive, economizar no final do mês aí o custo que está salgadinho com o dólar como está hoje, né? Infelizmente essa nossa situação delicada afetou inclusive a cotação do dólar, né? Então aqui fala de principais recursos, a documentação bem completa. E aqui fala um pouquinho dos requisitos que eu comentei antes, tá? O que precisa ter para ter esse Windows Desktop virtual, tá? Sistema operacional Windows 10 Enterprise de várias seções. Licenças necessárias: Microsoft 365, E3, E5, A3, A5, F1, Business, Windows E3, E5. Então, isso aqui são modalidades de licenciamento. Para o Windows 7 Enterprise também, então, se for necessário manter algum tipo de software legado no Windows 7 e não quer manter on-premises, joga para o Azure e mantém com esse licenciamento aqui bem tranquilo. Se for Windows Server, que também é uma possibilidade, aí sim Cloud RDS. Tá? Então, com Software Assurance sempre. Tá? Tudo que for para a nuvem é Software Assurance. Estrutura local, um Azure AD. Se tiver alguma coisa com um AD local, o AD Connect, aquele ambiente de preparação para o Azure. E aí sim, a configuração e provisionamento das... Tem até aqui as URLs que vão ser necessárias a gente liberar aqui, ó. Todas as URLs, toda a forma de acesso, tudo por aqui. Documentação bem completa, tá, pessoal? Sempre que tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre Azure, o melhor lugar, o melhor conselheiro é o docs.microsoft, tá? Bom, pessoal, então essas são as dicas que eu tenho para a gente fazer esse trabalho em home office.
Sei que em alguns cenários isso não se encaixa, sei que nem todo mundo vai poder fazer home office. Como eu falei no comecinho da live, a maioria dos meus clientes são da área da saúde, e a área da saúde nesse momento é a que mais é requisitada. Então, eu sei que algumas funções não tem como fazer, então a gente tenta evitar, tenta levar para os nossos clientes, para a nossa empresa, uma forma de esvaziar as ruas nesse momento, para evitar que quem tem que trabalhar, quem precisa ir para a rua, né? Até agora há pouco teve aí 8h30, se não me engano, teve o aplauso para os profissionais de saúde. Então esses profissionais precisam estar na rua e a gente tem que fazer a nossa parte para ajudar eles também, mesmo com tecnologia. A nossa forma de ajudar, eu e nós aqui como profissional de TI, a nossa forma de ajudar nesse combate e passar por cima desse vírus aí é ajudando as pessoas a trabalharem fora das suas empresas, trabalhar de casa, fazer tudo o que precisa fazer das suas casas, porque o assunto é sério. O pessoal tem um pessoal levando meio na brincadeira aí, que eu acho que não é o ponto certo de fazer isso, né? Assim como infelizmente aconteceu na Itália aí. Mas eu acho que por hoje, pessoal, eu vou encerrar a live por aqui. Agradeço aí a todos que me acompanharam até agora. Dúvidas, que tiver algum questionamento, por favor, me acessem pelas redes sociais, grupos do Telegram. Vocês podem me encontrar nos grupos do Rafa. Eu estou participando ativamente desses grupos, podem me encontrar por lá, LinkedIn, Facebook, Instagram. A gente pode trocar uma ideia aí sobre como ajudar, não só nisso, em outros assuntos também a gente pode conversar sem problema nenhum. Bom, pessoal, então mais uma vez agradeço a presença de todos e vamos lá. Semana que vem eu estou de volta com outro assunto, espero que com notícias um pouco melhores do que essa semana, né? Mas agora aguardo vocês na próxima semana. Valeu, tchau, tchau.